Ele seria o fantoche favorito de Putin. O homem que diria, até que altura, sempre que Putin mandasse ele pular. Mas algo mudou em relação ao ditador bielorrusso Alexander Lukashenko. Putin mandou ele pular mais uma vez, mas a resposta não foi o que o líder da Rússia esperava. Lukashenko fez o impensável. Ele humilhou Putin ao recuar diante das ameaças feitas pela Ucrânia. O que temos agora é a história de um ditador que está percebendo que nunca quis aceitar que a Rússia não pode proteger Belarus. E isso significa que Putin não pode forçar Lukashenko a entrar na guerra. Putin tem tentado aumentar a pressão. Enquanto a Rússia luta para conseguir fazer qualquer coisa na Ucrânia, Putin tem deixado muito claro para Lukashenko que o cão, outrora fiel, deve morder quando receber a ordem. Como relatou o Kyiv Post em 25 de junho, Putin tem aumentado a pressão sobre o aliado mais próximo que lhe resta na Europa. A Rússia quer que Belarus tenha mais participação na guerra de Putin. Isso inclui autorizar a Rússia a lançar mais drones da Bielorrússia e possivelmente abrir nova frente, usando o exército bielorrusso contra a Ucrânia. Mas Lukashenko não tem agido rápido para agradar Putin. Isso levou Putin a dizer ao seu capacho que Belarus receberá menos apoio financeiro de Moscou se não cooperar com tudo o que Putin exige. Essa é uma ameaça grave. Mais de 40% das exportações totais de Belarus, junto com 55% das suas importações, estão ligadas à Rússia. E por um momento, parecia que Lukashenko ia ceder às exigências de Putin. Mesmo tendo pedido paz entre Rússia e Ucrânia, o que já foi uma grande reviravolta. Lukashenko, que dizia que a Rússia venceria a Ucrânia, afirmou que Belarus apoiará a Rússia e alertou que a guerra mudará totalmente se a Ucrânia tentar envolver Belarus no conflito. Mas essas são palavras de um homem assustado, como mostram as ações de Lukashenko após a Ucrânia aumentar a pressão. Putin pressionava Lukashenko a entrar na guerra quando a Ucrânia enviou um aviso. Lukashenko tinha uma semana para desligar os retransmissores de drones russos na Bielorrússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou em 19 de junho: "Não há necessidade de palavras extras. Nas torres dele há estações de retransmissão russas e bielorrussas. Que diferença isso faz?" Zelensky afirmou que esses retransmissores têm sido usados para guiar drones russos contra civis ucranianos. "Desliguem essas estações", disse Zelensky, adotando o tom mais agressivo com Lukashenko do que antes na guerra. O presidente da Ucrânia deu uma semana para Lukashenko, o que gerou pressão de Putin e colocou Lukashenko em uma situação de pesadelo. Sem mais agradar Putin só com palavras e estações de retransmissão, o ditador ficou entre a cruz e a espada. Ele deveria ceder à pressão russa ou à pressão ucraniana? Obtivemos nossa resposta em 24 de junho. Essa é a data em que o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, revelou que Lukashenko fez um grande movimento que humilhou Putin e fez o líder da Rússia perceber o quão limitado é realmente o alcance de seu poder. O fantoche desligou os repetidores de sinal na fronteira entre Belarus e Ucrânia pelo menos 2 dias antes do prazo de Zelensky. Isso é medo. Lukashenko percebe que deveria estar apavorado com a Ucrânia, e apesar de toda a sua arrogância, essa atitude deixou muito claro que o ditador não quer se envolver na guerra de Putin. Ainda há questões a verificar. Sabemos que as estações de retransmissão pararam, mas não sabemos se foram totalmente desmontadas. Por enquanto, pará-las basta pela mensagem transmitida. Lukashenko não quer irritar Zelensky mais do que já irritou. E o que estamos vendo agora é um ditador que está mantendo todas as opções em aberto, em vez de apoiar totalmente Putin. Por mais insano que Lukashenko possa parecer às vezes, ele é pelo menos astuto o suficiente para prestar atenção ao que está acontecendo na Ucrânia neste momento. Para um homem desesperado para manter o poder na Bielorrússia, o que ele vê mostra que não é bom estar contra a Ucrânia. Lukashenko está observando enquanto a Rússia continua a sacrificar mais de 30 mil de seus soldados todo mês em uma ofensiva de primavera e verão que deveria destruir a Ucrânia, mas acabou mostrando a fraqueza das forças armadas russas. Lukashenko provavelmente teria visto os dados do ISW, que nos mostram que a Rússia perdeu ativamente o controle de 280 km² em maio, ganhando apenas 40 km² nesse processo. A Rússia segue em desvantagem. A Ucrânia continua conquistando território, como fez em abril. Isso mostra ao ditador de Belarus que a Rússia não é a potência que ele dizia ser por tanto tempo. A Rússia é frágil, e Lukashenko sabe que a Ucrânia é o motivo disso. Lukashenko também vê o que mais o apavora.
drones ucranianos de longo alcance, realizando ataques por toda a Rússia. No último mês, São Petersburgo pegou fogo por causa dos drones ucranianos. Moscou foi atingida várias vezes. Esses são os centros de poder russos e as regiões que Putin quer desesperadamente proteger da guerra, mas a Ucrânia os atinge repetidas vezes. E tem também Belarus, que não tem defesas reais contra drones. Basicamente, não há nada para protegê-la contra os enxames de drones ucranianos, caso Zelensky decida liberá-los. Lukashenko percebe que a Rússia está perdendo a guerra. E Lukashenko não só está vendo isso, como também está dizendo isso. O ditador de Belarus afirmou à mídia estrangeira não acreditar mais na vitória militar da Rússia na guerra. É verdade que ele disse o mesmo sobre a Ucrânia, sugerindo impasse, mas isso ainda é um grande salto comparado à época em que Lukashenko era entusiasmado com Putin e o colapso da Ucrânia parecia inevitável. Em 2022, Lukashenko autorizou a invasão da Ucrânia pela Rússia a partir da Bielorrússia. Agora ele nem mantém os retransmissores funcionando, só porque Zelensky lhe deu um prazo. Lukashenko passou de um dos apoiadores mais fervorosos de Putin para alguém que cede à pressão ucraniana. Mas se você tem prestado atenção em outras coisas que estão acontecendo na Bielorrússia, pode estar se perguntando se tudo isso é real. Apesar de ceder à Ucrânia, Lukashenko adota ações que contradizem a ideia de que finalmente está rejeitando Putin. Mas essas ações não são o que parecem. Pode parecer que Lukashenko se prepara para apoiar a guerra de Putin. No entanto, o que ele está realmente fazendo vai te surpreender e também vai mostrar para Putin que, no fim das contas, Lukashenko sempre vai se voltar para quem for melhor em mantê-lo no poder. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, então certifique-se de estar inscrito no canal. Estamos vendo uma contradição nas ações de Lukashenko. Por um lado, ele está cedendo à pressão ucraniana e fechando as estações de retransmissão. Mas, por outro lado, não dá para negar as evidências diante dos nossos próprios olhos. A Bielorrússia está se remilitarizando em um nível inédito desde a invasão da Ucrânia por Putin. O Atlantic Council relatou isso em 25 de junho, sob uma manchete que sugere que Lukashenko está realmente se preparando para se envolver na guerra. Putin também destacou a transferência de armas nucleares táticas para a Bielorrússia, mas isso não foi confirmado independentemente, apesar dos exercícios nucleares conjuntos entre Bielorrússia e Rússia em maio. A Bielorrússia está eliminando barreiras políticas, legais e militares que restringiam seu papel na guerra de Putin, o que inicialmente parece um mau sinal. Lukashenko anunciou em maio nova mobilização seletiva na Bielorrússia, novamente vista como preparação para a possível guerra. O principal alerta pode ser um relatório que a oposição da Bielorrússia no exílio enviou ao Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Esse relatório destacou 8 indicadores-chave de que Lukashenko realmente está se preparando para a guerra, incluindo uma doutrina militar aprovada em 2024 que permite ataques preventivos, e um aumento de 1,5 vezes no número de soldados contratados para o exército bielorrusso desde 2022. Tudo isso indica o oposto do que acabamos de falar. Então, o que está acontecendo? Como Belarus pode recuar diante da Ucrânia se está claramente se preparando para a guerra? Nem tudo é o que parece. Não há como negar o que Lukashenko está fazendo para fortalecer o exército bielorrusso. No entanto, ele não está fazendo tudo isso para se preparar para uma guerra com a Ucrânia. Há outro motivo, e tudo se resume ao tipo de homem que Lukashenko é. Ele é um ditador. Apesar de ter sido fantoche de Putin por anos, ditadores valorizam mais o poder em seus países do que alianças. A realidade do aumento militar bielorrusso é que isso não importa nem de perto tanto quanto pode parecer, pelo menos no que diz respeito à Ucrânia. Belarus é militarmente fraca. Mobilização seletiva não mudará isso. O país sempre teve um exército pequeno, provavelmente porque Lukashenko acreditava poder contar com a Rússia para defender seu território se fosse ameaçado. Ou talvez ele pudesse contar com Putin para mantê-lo no poder. É por isso que vimos tanta integração entre os militares russos e bielorrussos nos últimos anos. Lukashenko acreditava mesmo que apostava no cavalo certo quando Putin iniciou a invasão. Então, os últimos 4 anos e pouco se passaram e Lukashenko teve um choque de realidade muito duro. Então, quando vemos Belarus fortalecendo seu exército, não devemos olhar para o que está acontecendo achando que Lukashenko está se preparando para se juntar a Putin na Ucrânia. Isso seria suicídio, tanto para o pequeno exército de Belarus quanto para o próprio país. Lukashenko faz como outros ditadores de países pequenos quando a situação complica e seus protetores se expõem. Ele está se protegendo.
O ditador bielorrusso vê o quão mal a guerra na Ucrânia está indo para a Rússia e percebe que sua prioridade número 1 agora é se proteger. Essa é a razão para a mobilização seletiva e o aumento militar. Lukashenko não se ilude achando que seu povo o ama. Existe um motivo pelo qual sua principal oposição foi forçada ao exílio, que é o fato de Lukashenko saber que não seria preciso muito para que eles conseguissem apoio suficiente para tirá-lo do poder se estivessem em Belarus. Agora que ele vê que a Rússia está se saindo tão mal na Ucrânia, lembre-se, mais de 30 mil baixas por mês e perdendo território ativamente para a Ucrânia, Lukashenko não está se preparando para se juntar a Putin em sua invasão. Ele prepara o exército bielorrusso para se proteger caso tudo saia do controle. E há mais evidências para esse ponto de vista do que você pode imaginar. Apesar do apoio público a Putin, Lukashenko não permitiu que a Rússia invadisse pelo território bielorrusso após os primeiros dias da invasão. Há mais de 4 anos não há soldados bielorrussos na Ucrânia. Lukashenko não entrou na guerra quando a Rússia estava em vantagem e não fará isso agora que vê a Rússia perdendo. Depois vem a cautela que citamos antes, como desligar as estações de retransmissão. Lukashenko quer mostrar à Ucrânia que não quer que Belarus pareça uma ameaça. Mesmo antes desse desligamento, o dia 16 de junho trouxe a notícia de que Lukashenko havia declarado abertamente que Belarus não era uma ameaça militar para a Ucrânia, em uma entrevista na qual o ditador bielorrusso chegou até a pedir desculpas a Zelensky por comentários que havia feito no passado. Há ainda o grande acordo a considerar. Em março, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Belarus melhoraram repentinamente. Lukashenko disse ter sido convidado para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um grande acordo durante o afrouxamento das sanções americanas contra a Belarus. No final de maio, surgiram rumores de que Lukashenko poderia participar de uma reunião do Conselho da Paz criado por Trump. O degelo entre Belarus e Estados Unidos indica que Lukashenko tenta se aproximar do Ocidente, algo imperdoável para Putin. Lukashenko deveria ser só um capacho. Esses movimentos mostram a Putin que o ditador, que já chamou o presidente russo de irmão mais velho, agora tenta salvar a própria pele em vez de obedecer à Rússia. Lukashenko evita a guerra com a Ucrânia por saber que seria desastroso para ele e seu país. Lukashenko está certo. A Bielorrússia não teria chance. Afirmamos antes que a Bielorrússia é militarmente irrelevante. Isso fica mais claro ao comparar o país com a Ucrânia. As forças bielorrussas não têm experiência em combate, e Lukashenko vai sacrificá-las na Ucrânia contra tropas que lutam desde 2022. Lukashenko sabe disso como ninguém. Na mesma entrevista em que pediu desculpas a Zelensky, ele admitiu que Belarus está vulnerável. Essa é uma confissão de 2 tons. Lukashenko afirma que o exército bielorrusso não consegue enfrentar a Ucrânia e que a Rússia não pode protegê-lo, nem seu território, se entrar na guerra. No fronte militar, Belarus não tem chance. Seu efetivo militar ativo, de 63 mil, e seus 365.400 reservistas ficam muito atrás do efetivo militar ativo da Ucrânia, que sozinho conta com 900 mil soldados. E isso sem contar os 4 milhões de reservistas. A Bielorrússia não se destaca em nenhum aspecto, e o pior para Lukashenko é saber que drones ucranianos causariam sérios danos ao país. Ele viu drones ucranianos atacarem toda a Rússia, tornando o tamanho do país uma grande fraqueza. A Bielorrússia é menor que a Rússia, o que a torna mais compacta. Cada centro industrial na Bielorrússia seria alvo dos drones ucranianos, atacando livremente um país cuja economia depende tanto da Rússia, que entraria em colapso com a queda da produção e novas sanções. Lukashenko não quer confusão com a Ucrânia e já não acredita que a Rússia possa protegê-lo. A Rússia está tentando convencer Lukashenko de que ele deve continuar ao lado de Putin. Em 23 de junho, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a Rússia protegeria Belarus de todas as formas necessárias se chegasse a hora, assim como fez com líderes da Venezuela, Síria e Irã quando ameaçados. Todos esses líderes já se foram. Lukashenko viu muito bem como a Rússia protege seus aliados e sabe que teria o mesmo destino se provocasse a Ucrânia ao reativar os sistemas e enviar seu exército para a guerra. Assim, percebemos a real origem do comportamento errático de Lukashenko nos últimos meses. Aqui temos um líder que nunca foi muito diplomático, tentando andar na corda bamba entre a Rússia e a Ucrânia, e ele não está fazendo isso muito bem. Ele grita apoio a Putin e logo depois pede desculpas a Zelensky. Ele comenta sobre Belarus, alerta a Ucrânia para não envolver seu país na guerra e desliga os retransmissores quando Zelensky exige.
E como todo esse comportamento contraditório aponta para um ditador em crise, tudo se resume a um fato simples: Lukashenko está apenas tentando salvar a própria pele. Afinal, ele sabe que entrar na Ucrânia seria uma catástrofe. Não só para suas forças armadas, mas para todo o seu futuro como ditador de Belarus. No dia 26 de junho, a OA News revelou que o analista político Igor Tishkevich destacou como praticamente ninguém em Belarus quer ter qualquer envolvimento com a guerra de Putin, e isso desde o início. Tishkevich afirma que entre 55% e 60% dos bielorrussos são totalmente contra o envolvimento das forças armadas da Bielorrússia na guerra da Ucrânia. Apenas de 5 a 7% apoiam ativamente esse cenário, o que nos diz tudo o que precisamos saber sobre as ações de Lukashenko. Ele conseguiu manter-se no poder contando com a Rússia por tantos anos. À medida que a Rússia enfraquece, Lukashenko precisa começar a ouvir as pessoas, e elas estão dizendo a ele que não vão aceitar o derramamento de sangue inevitável que mancharia suas vidas se Lukashenko fizer o que Putin quer que ele faça. Se Belarus entrar em guerra, parece muito provável que Lukashenko enfrentaria uma revolta. Essa é a real razão do aumento militar bielorrusso. Tudo isso é para manter Lukashenko no poder, enquanto ele desesperadamente tenta encontrar uma saída do buraco em que se meteu ao apoiar a Rússia em 2022. A Ucrânia fez Belarus temer mais Kiev que Moscou. Esse é o pior pesadelo de Putin, porque mostra para ele que até mesmo o país que está mais facilmente ao alcance de sua esfera de influência está virando as costas para as exigências da Rússia. No mundo ideal, isso alertaria Putin de que perdeu a invasão à Ucrânia, mas não será o caso. Segundo o ISW, altos funcionários do Kremlin reafirmam a falta de vontade de negociar com a Ucrânia, motivados por uma confiança, real ou não, na capacidade das forças russas de atingir os objetivos de Putin no país. O Kremlin vive em um mundo de fantasia ao pensar que a Rússia está vencendo na Ucrânia. Até um ditador tão aliado da Rússia quanto Lukashenko percebe isso. A Ucrânia não vai baixar a guarda. Ela vai continuar garantindo que as coisas fiquem muito ruins para Lukashenko se ele tentar entrar no caminho da guerra. Mas Putin deve admitir que confiar em outro ditador igualmente paranoico nunca foi inteligente. E Putin tem muitos outros problemas além de Lukashenko demonstrar seu medo da Ucrânia. A Rússia está encurralada, não só na Ucrânia. Algo devastador se rompeu dentro do país e a Rússia talvez nunca se recupere. Veja o que aconteceu no nosso vídeo. Se gostou, inscreva-se para mais análises do The Military Show. Obrigado por assistir.